A Lógica do Cisne Negro, do autor Nassim Taleb. Capítulo 3. O especulador e a prostituta. A ascensão de Evgenia dos porões ao superestrelato é possível em um único ambiente, que chamo de extremistão. Em breve apresentarei a distinção central entre a província geradora de cisnes negros do extremistão e a província comportada, tranquila e sem surpresas do mediocristão. O melhor, pior conselho. Quando reviso em minha mente todos os conselhos que me deram, vejo que somente um par de ideias ficou comigo para toda a vida. O restante foram meras palavras, e fico feliz de não ter dado atenção à maioria. Boa parte delas consistia em recomendações como: seja equilibrado e razoável em suas declarações, contradizendo a ideia do cisne negro, uma vez que a realidade empírica não é equilibrada, e sua própria versão de razoabilidade não corresponde à definição convencional. Ser genuinamente empírico é refletir a realidade o mais fielmente possível. Ser honrado implica em não temer a aparência e as consequências de ser estranho. Na próxima vez que uma pessoa incomodar você com conselhos desnecessários, lembre a ela com gentileza do destino do monge que Ivan, o Terrível, mandou matar por ter dado conselhos indesejáveis e moralizadores. Isso funciona como uma cura de curto prazo. Em retrospecto, o conselho mais importante foi ruim, mas também foi paradoxalmente o mais consequente, pois me fez explorar com mais profundidade a dinâmica do cisne negro. Ele foi dado a mim quando eu tinha 22 anos, em uma tarde de fevereiro, no corredor do edifício de número 3400 da Walnut Street, na Filadélfia, onde eu vivia. Um estudante no segundo ano da Wharton disse-me que eu deveria escolher uma profissão que fosse escalável, ou seja, uma profissão na qual não se é pago por hora e, portanto, não se está sujeito às limitações do volume de trabalho. Era uma maneira muito simples de diferenciar profissões e, a partir daí, generalizar uma separação entre tipos de incerteza, levando-me ao grande problema filosófico, o problema da indução, que é o nome técnico do cisne negro. O conselho permitiu-me transformar o cisne negro de um impasse lógico em uma solução de fácil implementação, além de, como veremos nos próximos capítulos, baseá-lo na textura da realidade empírica. Como um conselho para minha carreira, conduziu-me a tais ideias sobre a natureza da incerteza. Algumas profissões, como dentistas, consultores ou massagistas profissionais, não são escaláveis. Existe um limite ao número de pacientes ou clientes que se pode atender em um dado período de tempo. Se você é uma prostituta, você trabalha por hora, e geralmente recebe por hora. Além disso, sua presença, acredito, é necessária para o serviço prestado por você. Se abrir um restaurante fino, você, na melhor das hipóteses, terá a casa sempre cheia, a não ser que abra franquias. Nessas profissões, não importa o quanto a remuneração seja alta, a renda está sujeita à gravidade. O faturamento depende mais de esforços contínuos do que da qualidade das decisões. Além do mais, é um tipo de trabalho altamente previsível. Ele sofrerá variações, mas não a ponto de tornar a renda de um único dia mais significativa do que a do resto de sua vida. Em outras palavras, ele não será movido por cisnes negros. E Evgenia Nikolaevna não teria sido capaz de atravessar o abismo entre excluída e heroína suprema da noite para o dia se fosse contadora ou especialista em hérnias. Mas também não teria sido uma excluída. Outras profissões permitem que você acrescente zeros à sua produção e à sua renda, caso seja competente, com pouco ou nenhum esforço extra. Agora, sendo preguiçoso, considerando a preguiça uma qualidade e ansioso por liberar o máximo possível do meu dia para meditar e ler, cheguei imediata, mas erroneamente, a uma conclusão. Separei a pessoa de ideias, que vende um produto intelectual em forma de uma transição ou um trabalho, da pessoa de trabalho, que lhe vende o trabalho. Se você é uma pessoa de ideias, não é necessário trabalhar muito, apenas pensar intensivamente. Você faz o mesmo trabalho produzindo 100 ou 1000 unidades. Nas transações de quants, o mesmo volume de trabalho é realizado tanto na compra de 100 cotas quanto na de 100.000, ou mesmo 1 milhão de cotas.
É o mesmo telefonema, a mesma computação, o mesmo documento legal, o mesmo gasto de neurônios, o mesmo empenho em verificar se a transação está correta. Além do mais, você pode trabalhar em sua banheira ou em um bar em Roma. Pode usar sua influência como substituta para o trabalho. Bem, devo admitir que estava um pouco errado sobre o trabalho de operador. Você não pode fazê-lo na banheira, mas, quando é feito da maneira certa, proporciona bastante tempo livre. A mesma propriedade aplica-se a artistas do ramo fonográfico ou atores de cinema. Você deixa que os engenheiros de som e os projecionistas façam o trabalho. Não é necessário estar presente em todas as apresentações para desempenhar seu papel. Similarmente, uma escritora faz o mesmo esforço para atrair um único leitor ou para capturar centenas de milhões de leitores. J.K. Rowling, autora dos livros de Harry Potter, não precisa escrever novamente cada livro sempre que alguém deseja lê-lo. Mas o mesmo não vale para um padeiro. Ele precisa assar cada pão para satisfazer cada cliente adicional. Assim, a distinção entre escritor e padeiro, especulador e médico, fraudador e prostituta, é uma maneira útil de se observar o mundo das atividades. Ela separa as profissões em que é possível acrescentar zeros à sua renda sem nenhum trabalho a mais, das profissões em que é necessário acrescentar trabalho e tempo, duas coisas cujas ofertas são limitadas. Em outras palavras, as profissões sujeitas à gravidade. Cuidado com o escalável. Mas por que o conselho de meu colega estudante foi ruim? Se o conselho foi útil, e realmente o foi, na criação de uma classificação para ordenar incerteza e conhecimento, também foi um erro no que diz respeito às escolhas de profissões. Ele pode ter compensado para mim, mas somente porque tive sorte e estava no lugar certo na hora certa, como diz o ditado. Se eu fosse dar um conselho, recomendaria a alguém que escolhesse uma profissão que não fosse escalável. Profissões escaláveis só são boas se você for bem-sucedido, são mais competitivas, produzem diferenças monstruosas e são muito mais aleatórias, com disparidades imensas entre esforços e recompensas. Poucos podem ficar com uma grande fatia do bolo, deixando outros inteiramente de fora, sem serem responsáveis por isso. Uma categoria de profissões é movida pela mediocridade, o médio e o comum. Nela, o medíocre é coletivamente consequencial. A outra possui ou gigantes ou anões. Mais exatamente, um número muito pequeno de gigantes e um número enorme de anões. Vejamos então o que está por trás da formação de gigantes inesperados, a formação do cisne negro. O advento da escalabilidade. Considere o destino de Giacomo, um cantor de ópera do final do século XIX, antes da invenção dos gravadores de som. Digamos que se apresente em uma cidade pequena e remota na Itália Central. Ele está protegido daqueles egos grandes, do La Scala de Milão e de outras casas de ópera importantes. Sente-se seguro, pois sempre haverá demanda por suas cordas vocais em algum lugar do distrito. Não tem como exportar seu canto, e os figurões também não têm como exportar os deles e ameaçar sua franquia local. Ainda não é possível para Giacomo gravar seu trabalho, de forma que sua presença é necessária em todas as apresentações, assim como um barbeiro ainda é necessário hoje para todos os cortes de cabelo. Assim, o montante geral é dividido de modo desigual, mas em grau moderado, assim como sua ingestão de calorias. Ele é dividido em algumas partes e todos recebem um pouco. Os figurões têm um público maior e recebem mais convites que o cara pequeno. Mas isso não é tão preocupante. Desigualdades existem, mas digamos que são moderadas. Ainda não existe escalabilidade. Não há como dobrar o número máximo de pessoas na plateia sem que seja necessário cantar 2 vezes. Agora, considere o efeito da primeira gravação musical, uma invenção que introduziu um grande volume de injustiça. Nossa capacidade de reproduzir e repetir atuações permite-me ouvir em meu laptop horas de música de fundo do pianista Vladimir Horowitz, que está definitivamente morto, tocando os prelúdios de Rachmaninoff, em vez do músico russo emigrado, que ainda está vivo, reduzido agora a dar aulas de piano a crianças em geral sem talento por um valor próximo do salário mínimo. Horowitz, apesar de morto, está tirando o trabalho desse pobre homem.
Prefiro ouvir Vladimir Horowitz ou Arthur Rubinstein ao custo de $10,99 o CD, a pagar R$ 9,99 por outra gravação de um músico desconhecido, mas muito talentoso, formado pela Juilliard School ou pelo Conservatório de Praga. Se você perguntar a mim por que escolho Horowitz, responderei que é por causa da ordem, do ritmo ou da paixão, quando, na verdade, deve existir uma legião de pessoas de quem nunca ouvi falar e de quem nunca ouvirei falar, aquelas que não chegam ao palco, mas que podem tocar igualmente bem. Algumas pessoas acreditam inocentemente que o processo da injustiça começou com o gramofone, seguindo a lógica que acabo de apresentar. Eu discordo. Estou convencido de que o processo começou muito, mas muito antes, com nosso DNA, que guarda informações sobre quem somos e permite-nos repetir nossa atuação sem que precisemos estar lá, graças à disseminação de nossos genes através das gerações. A evolução é escalável. O DNA que vence, por sorte ou por vantagem de sobrevivência, irá se reproduzir, como um livro campeão de vendas ou um disco de sucesso, e passará a ser universal. Outros DNAs desaparecerão. Apenas considere a diferença entre nós, humanos, excluindo os economistas financeiros e homens de negócios, e outros seres vivos no planeta. Além disso, acredito que a grande transição na vida social não veio com o gramofone, mas sim quando alguém teve a grande, porém injusta ideia de inventar o alfabeto, permitindo-nos armazenar informação e reproduzi-la. Essa transição acelerou-se ainda mais quando outro inventor teve a ideia ainda mais perigosa e injusta de criar uma gráfica, promovendo textos além de fronteiras e disparando o que acabou se transformando em uma ecologia do tipo: o vencedor leva tudo. Mas o que havia de tão injusto na disseminação de livros? O alfabeto permitiu que histórias e ideias fossem replicadas com alta fidelidade e sem limites, sem qualquer desgaste extra de energia por parte do autor para as atuações posteriores. Ele nem precisava estar vivo para isso. Com frequência, a morte é um bom passo na carreira de um escritor. Isso implica que aqueles que por algum motivo comecem a receber alguma atenção possam alcançar rapidamente mais mentes que outros e remover os concorrentes das prateleiras. No tempo dos bardos e trovadores, todos tinham uma plateia, um contador de histórias, como um padeiro ou um trabalhador em cobre, tinha um mercado e a garantia de que ninguém de longe poderia desalojá-lo de seu território. Hoje, alguns poucos tomam quase tudo, o resto fica com quase nada. Através do mesmo mecanismo, o advento do cinema deslocou os atores locais, excluindo os pequenos nomes do ramo. Mas há uma diferença. Em práticas que exigem um componente técnico, como ser pianista ou neurocirurgião, é fácil confirmar o talento, com a opinião subjetiva desempenhando um papel relativamente pequeno. A desigualdade surge quando alguém visto como marginalmente melhor leva o bolo todo. Nas artes, por exemplo, no cinema, as coisas são muito mais perversas. O que chamamos de talento costuma vir do sucesso, não o contrário. Muito empirismo foi aplicado ao assunto, mais notavelmente por Art de Vanny, um pensador perceptivo e original, que de forma coerente estudou a incerteza intensa no cinema. Ele demonstrou que, infelizmente, muito do que atribuímos a talento são atribuições retrospectivas. O filme faz o ator, diz ele, e uma grande dose de sorte não linear faz o filme. O sucesso do cinema depende gravemente de contágios. Tais contágios não se aplicam somente aos filmes. Parecem afetar uma vasta gama de produtos culturais. Para nós, é difícil aceitar que as pessoas não se apaixonem por obras de arte simplesmente pelo que são, mas também para que sintam que pertencem a uma comunidade. Através da imitação, aproximamo-nos dos outros, ou seja, de outros imitadores. É algo que combate a solidão. Essa discussão demonstra a dificuldade de se prever resultados em um ambiente de sucesso concentrado. Assim, por ora, notemos que a divisão entre profissões pode ser usada para que se possa compreender a divisão entre tipos de variáveis aleatórias. Aprofundemo-nos mais na questão do conhecimento, das deduções sobre o desconhecido e das propriedades do conhecido. Escalabilidade e globalização.
Sempre que ouvimos um europeu médio arrogante e frustrado expondo seus estereótipos de americanos, ele com frequência os descreverá como incultos, não intelectuais e ruins em matemática, porque, diferentemente dos colegas europeus, os americanos não se interessam por treinos de solução de equações, nem pelas construções chamadas de alta cultura pelas pessoas de cultura mediana, como o conhecimento da viagem inspiradora e extremamente importante de Goethe à Itália, ou familiaridade com a escola Delft de pintura. Mas a pessoa que faz tais declarações é provavelmente viciada em seu iPod, veste calças jeans e usa o Microsoft Word para anotar declarações culturais em seu PC, com algumas pesquisas ocasionais no Google interrompendo a composição. Bem, acontece que os Estados Unidos são atualmente mas muito mais criativos que essas nações de visitantes de museus e solucionadores de equações, além de serem também muito mais tolerantes com experimentações práticas e processos não direcionados de tentativa e erro. E a globalização permitiu que os Estados Unidos se especializassem no aspecto criativo das coisas, a produção de conceitos e ideias, ou seja, a parte escalável dos produtos, e separassem cada vez mais, por meio da exportação de empregos, os componentes menos escaláveis para designá-los àqueles que ficam felizes de serem pagos por hora. Há mais dinheiro em projetar um sapato do que em propriamente fazê-lo. Nike, Dell e Boeing podem ser pagas por simplesmente pensar, organizar e usar seu conhecimento e ideias em benefício próprio, enquanto fábricas subcontratadas em países em desenvolvimento fazem o trabalho braçal, e engenheiros em países cultos e matemáticos executam o trabalho técnico não criativo. A economia dos Estados Unidos impulsionou-se fortemente através da geração de ideias, o que explica por que a perda de empregos na manufatura pode ser associada a uma elevação do padrão de vida. Claramente, o lado ruim de uma economia mundial em que a recompensa vai para as ideias é uma desigualdade maior entre os geradores de ideias, somada a um papel mais amplo tanto para a oportunidade quanto para a sorte. Mas deixarei a discussão socioeconômica para a parte 3 e irei me concentrar, por hora, no conhecimento. Viagens no mediocristão. Essa distinção entre o escalável e o não escalável permite que façamos uma diferenciação clara entre duas variedades de incertezas, dois tipos de aleatoriedades. Brinquemos com o seguinte experimento mental. Suponha que você reúna 1000 pessoas escolhidas aleatoriamente entre a população geral e faça com que fiquem lado a lado em um estádio. Você pode até incluir franceses, mas por favor, não muitos, em consideração aos outros membros do grupo. Membros da máfia, não membros da máfia e vegetarianos. Pense na pessoa mais pesada que consiga imaginar e acrescente-a ao grupo de amostragem. Presumindo que essa pessoa pese o triplo da média, algo em torno de 180 a 230 quilos, ela raramente representará mais do que uma fração muito pequena do peso da população inteira. Nesse caso, seria de 0,5%. Você pode ser ainda mais agressivo. Se dentro dos limites biológicos possíveis, você escolhesse o ser humano mais pesado no planeta, que ainda possa ser chamado de humano, ele não representaria mais do que, digamos, 0,6% do total, um aumento muito desprezível. E se você tivesse 10.000 pessoas, a contribuição dele seria quase insignificante. Na província utópica do mediocristão, eventos particulares não contribuem muito individualmente, só coletivamente. Posso definir a lei suprema do mediocristão da seguinte maneira: quando a amostra é grande, nenhum exemplar isolado alterará de modo significativo o agregado ou total. A maior observação permanecerá notável, mas consequentemente insignificante para o resultado final. Pegarei emprestado outro exemplo do meu amigo Bruce Goldberg, seu consumo calórico. Observe o quanto você consome em um ano. Se for classificado como humano, será algo em torno de 800.000 calorias. Nenhum dia isolado, nem mesmo o dia de ação de graças na casa de sua tia-avó, representará uma parcela grande do total. Mesmo que você tentasse se matar de tanto comer, as calorias ingeridas nesse dia não afetariam muito o seu consumo anual. Agora, se eu dissesse a você que é possível encontrar alguém que pese milhares de toneladas ou tem centenas de quilômetros de altura, você poderia justificar perfeitamente um exame de meu lobo frontal, ou sugerir que eu passasse a escrever ficção científica. Mas não é tão fácil excluir variações extremas com um tipo diferente de quantidades, e é isso que abordaremos a seguir.
O estranho país do extremistão. Para efeito de comparação, considere o patrimônio líquido das 1000 pessoas que você enfileirou no estádio. Adicione a elas a pessoa mais rica que se possa encontrar no planeta. Digamos que seja Bill Gates, fundador da Microsoft. Presuma que seu patrimônio líquido seja próximo de 80 bilhões de dólares, com o capital total dos outros somando em torno de poucos milhões. Quanto da riqueza total ele representaria? Seriam 99,9%? Na verdade, todos os outros representariam não mais do que um erro de arredondamento para seu patrimônio líquido, a variação de sua carteira de títulos pessoal no último segundo. Para que o peso de uma pessoa represente uma parcela igual, ela precisaria pesar 23 milhões de quilos. Tente novamente com, digamos, vendas de livros. Enfileire 1000 escritores, ou pessoas implorando para serem publicadas, mas que se dizem escritores em vez de garçons, e confira o volume de vendas de seus livros. Então, acrescente a escritora viva que, atualmente, possui o maior número de leitores, J.K. Rowling, autora da série de Harry Potter, com centenas de milhões de livros vendidos. Ela minimizará os outros 1000 escritores que, digamos, somam coletivamente algumas centenas de milhares de leitores, no máximo. Tente também com citações acadêmicas. A menção a um acadêmico por outro acadêmico em uma publicação formal, referências na mídia, renda, tamanho de empresas e assim por diante. Chamemos essas questões de sociais, pois são feitas pelo homem, em contraste com as questões físicas, como o diâmetro de cinturas. No extremistão, as desigualdades são tantas que uma única observação pode exercer um impacto desproporcional sobre o agregado ou sobre o total. Portanto, enquanto peso, altura e ingestão de calorias pertencem ao mediocristão, a riqueza não pertence. Quase todas as questões sociais são do extremistão. Outra forma de dizer isso é colocando que quantidades sociais são informacionais, não físicas. Você não pode tocá-las. Dinheiro em uma conta bancária é algo importante, mas certamente não é físico. Como tal, ele pode assumir qualquer valor, sem que seja necessário qualquer gasto de energia. É apenas um número. Observe que antes do advento da tecnologia moderna, as guerras pertenciam ao mediocristão. É difícil matar muitas pessoas se for preciso eliminá-las uma a uma. Hoje, com ferramentas de destruição em massa, tudo o que se precisa é de um botão, um maluco ou um pequeno erro para acabar com o planeta. Veja a implicação disso para o cisne negro. O extremistão pode produzir cisnes negros, e o faz, já que algumas poucas ocorrências influenciaram enormemente a história. Essa é a ideia principal deste livro. O extremistão e o conhecimento. Apesar de essa distinção entre o mediocristão e o extremistão possuir graves ramificações tanto na justiça social quanto na dinâmica dos eventos, vejamos sua aplicação para o conhecimento, que é onde está a maior parte de seu valor. Se um marciano viesse à Terra e abraçasse a tarefa de medir a altura das criaturas deste planeta feliz, ele poderia parar com segurança em 100 humanos para que tivesse uma boa ideia de sua altura média. Se você vive no mediocristão, é possível ficar satisfeito com o que mediu, desde que se tenha certeza de que o que foi medido venha do mediocristão. Também pode ficar satisfeito com o que aprendeu a partir desses dados. A consequência epistemológica é que com a aleatoriedade do mediocristão não é possível ter uma surpresa em forma de cisne negro, de modo que um único evento possa dominar um fenômeno. Primeiro, os 100 primeiros dias devem revelar tudo o que você precisa saber sobre os dados. Segundo, mesmo que tenha uma surpresa, como vimos no caso do humano mais pesado do mundo, ela não seria consequencial. Se estiver lidando com quantidades do extremistão, você terá dificuldade em calcular a média a partir de qualquer amostragem, pois ela pode depender demais de uma única observação. A ideia não é mais difícil do que isso. No extremistão, uma unidade pode facilmente afetar o total de maneira desproporcional. Nesse mundo, você deve suspeitar sempre do conhecimento derivado de dados. Esse é um teste muito simples de incerteza que permite a distinção entre os dois tipos de aleatoriedade. Entendeste? O que se pode saber por meio de dados no mediocristão aumenta muito rápido com a oferta de informações. Mas no extremistão, o conhecimento cresce vagarosa e erraticamente com a adição de dados, alguns deles extremos, possivelmente em um ritmo desconhecido.
intenso e moderado. Se seguirmos minha distinção entre escalável e não escalável, poderemos ver diferenças claras entre o mediocristão e o extremistão tomando forma. Eis alguns exemplos. Questões que parecem pertencer ao mediocristão, sujeitas ao que chamamos de aleatoriedade do tipo 1, altura, peso, ingestão de calorias, renda de um padeiro, o proprietário de um pequeno restaurante, uma prostituta ou um ortodontista, lucros obtidos com jogos de azar, no caso muito especial em que pressupomos que a pessoa vá ao cassino e mantenha um volume de apostas constante, acidentes automobilísticos, taxas de mortalidade, QI, segundo medições. Questões que parecem pertencer ao extremistão, sujeitas ao que chamamos de aleatoriedade de tipo 2, riqueza, vendas de livros por autor, citações de livros por autor, reconhecimento de um nome como celebridade, número de referências no Google, populações das cidades, utilização de palavras em um vocabulário, números de falantes por língua, danos causados por terremotos, mortes na guerra, mortes decorrentes de incidentes terroristas, tamanho dos planetas, tamanho de companhias, propriedade de ações, altura entre espécies, considere elefantes e camundongos, mercados financeiros, mas seu gerente de investimentos não sabe disso, preços de commodities, taxas inflacionárias, dados econômicos. A lista do extremistão é muito mais longa do que a anterior. A tirania do acidente. Outra forma de se explicar a distinção geral é a seguinte: o mediocristão é onde devemos suportar a tirania do coletivo, do rotineiro, do óbvio e do previsto. O extremistão é onde estamos sujeitos à tirania do singular, do acidental, do não visto e do imprevisto. Não importa o quanto se esforce, você nunca perderá muito peso em um único dia. Você precisa do efeito acumulativo de muitos dias, semanas até meses. Da mesma forma, se trabalha como dentista, você nunca ficará rico em um único dia, mas pode se sair muito bem em 30 anos de comparecimento motivado, diligente, disciplinado e regular às sessões de obturações. No entanto, se estiver sujeito à especulação baseada no extremistão, pode ganhar ou perder uma fortuna em um único minuto. A tabela 1 resume as diferenças entre as duas dinâmicas, às quais irei me referir no resto do livro. Confundir a coluna da esquerda com a da direita pode levar a consequências terríveis, ou extremamente sortudas. O esquema, que mostra que o extremistão é onde reside a maior parte da ação do cisne negro, é apenas uma aproximação grosseira. Por favor, não a platonifique, não simplifique além do necessário. O extremistão nem sempre implica cisnes negros. Alguns eventos podem ser raros e consequenciais, mas relativamente previsíveis, especialmente para quem está preparado para eles e possui as ferramentas para compreendê-los. Em vez de escutar o que dizem os estatísticos, economistas e charlatães do tipo que usa a curva na forma de sino. Esses eventos são os quase cisnes negros. São relativamente tratáveis cientificamente. Ter conhecimento de suas incidências reduz a surpresa diante deles. São aqueles eventos raros, porém esperados. Chamo o caso especial de cisnes cinzentos de aleatoriedade mandelbrottiana. Essa categoria engloba a aleatoriedade que produz fenômenos conhecidos comumente por termos como escalável, escala invariante, leis de potência, leis de Pareto-Zipf, leis de Joule, processos de Pareto estável, lei Levi estável e leis fractais, e iremos deixá-los de lado por enquanto, já que serão abordados com certa profundidade na parte 3. Eles são escaláveis, segundo a lógica deste capítulo, mas você pode saber um pouco mais sobre como o são, uma vez que compartilham muito com as leis da natureza. Você ainda pode experimentar cisnes negros graves no mediocristão, mas não facilmente. Como? Pode esquecer que algo é aleatório, achar que é determinista e ter uma surpresa. Ou pode se concentrar demais em algo e deixar passar uma fonte de incerteza, seja ela moderada ou acentuada, devido à falta de imaginação. A maioria dos cisnes negros resulta da doença de se, entre aspas, entrar em túneis, que discutirei no capítulo 9. Tabela 1. Mediocristão. Não escalável, aleatoriedade moderada ou do tipo 1, o membro mais típico é medíocre. Vencedores levam uma pequena fatia do bolo.
Exemplo, o público de um cantor de ópera antes do gramofone, mais provavelmente encontrado em nosso ambiente ancestral. Imune ao cisne negro, sujeito à gravidade. Corresponde geralmente a quantidades físicas, por exemplo, peso, o mais próximo possível do que a realidade pode oferecer espontaneamente de igualdade utópica. O total não é determinado por uma única instância ou observação. Quando se observa por algum tempo, é possível saber o que está acontecendo. Tirania do coletivo. Fácil de se fazer previsões a partir do que se observa e de estendê-las ao que não se observa. A história se arrasta. Eventos são distribuídos de acordo com a curva na forma de sino, a G e F ou suas variações. Extremistão. Escalável, aleatoriedade intensa até superintensa ou do tipo 2. O mais típico ou é gigante ou anão, ou seja, não existe um membro típico. Efeitos do tipo: o vencedor leva quase tudo. O público de um artista, hoje. Mais provavelmente encontrado no ambiente moderno. Vulnerável ao cisne negro. Não existem restrições físicas a um número. Corresponde a números, por exemplo, a riqueza. Dominada pela desigualdade extrema do tipo: o vencedor leva tudo. O total será determinado por um pequeno número de eventos extremos. É necessário muito tempo para que se saiba o que está acontecendo. Tirania do acidental. Difícil de se prever a partir de informações do passado. A história dá saltos. A distribuição ou é feita por cisnes cinzentos mandelbrotianos, cientificamente tratáveis, ou por cisnes negros totalmente intratáveis. Essa foi uma apresentação literária da principal distinção deste livro, oferecendo um truque para distinguir entre o que pode pertencer ao mediocristão e o que pertence ao extremistão. Eu disse que faria um exame mais aprofundado na parte 3, então concentremo-nos nesse instante na epistemologia e vejamos como essa distinção afeta nosso conhecimento.